da forma que tu tá respirando agora, vai fazer que tu esteja calmo ou relaxado. E o que acontece? Que ao longo da vida temos experiências. E muitas dessas experiências que acontecem, algumas são traumáticas. Sim. E essas experiências traumáticas fazem que o nosso corpo comece a se enrijecer. E essa tensão acumulada ao longo do tempo vai fazendo que o teu padrão respiratório fique de uma pessoa tensa, de uma pessoa com ansiedade. A ansiedade, ela não é um problema por completo em si. Porque a gente precisa da ansiedade. Sim. Então não existe uma cura da ansiedade justamente porque não existe uma cura da felicidade. A gente precisa da felicidade, a gente precisa da ansiedade, a gente precisa da raiva. Só que a gente precisa direcionar isso. Mas antes de direcionar essa ansiedade, a gente precisa entender da onde ela vem. Mas da onde ela vem, que aí é o problema. Porque muitas vezes a gente não tem essa resposta. Mas a gente pode ter uma solução que é a respiração. Como é que eu respiro de uma forma para que eu não tenha ansiedade ou que diminua a ansiedade? Muitas vezes a gente está tratando um medo mental, só que estão esquecendo que existe uma outra via que gera ansiedade, que é respiratória. E ok, tô ansioso agora, mas tem alguma coisa? Não, não tem nada. Alguma coisa na minha mente vem? Não, mas ainda tô agitado. Aí quando tu olha pra tua respiração, cara, eu tô travado, eu tô respirando curto. Eu não consigo movimentar. Ou seja, é puramente mecânico a tua ansiedade. A gente vive num mundo, cara, cheio de informação, cheio de coisa pra fazer. A última coisa que eu vou me lembrar é de respirar direito. E aí eu digo, né? Deveria ser a primeira, né? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Felipe Leal é especialista em respiração, formado pela Oxygen Advantage e pela renomada Buteyko Clinic, uma das maiores instituições na área de respiração voltada para patologias. Hoje, Felipe vai nos ensinar como a respiração consciente pode transformar a forma como vivemos, ajudando a reduzir a ansiedade, melhorar a performance física e atingir nossos objetivos com mais calma e eficiência. Eu sei que tem vários tipos de respiração. Qual seria a melhor, ou os 3 melhores, assim, pra tu diminuir a tua ansiedade praticamente na hora? Quando tu solta mais pela boca, vai soltar mais dióxido de carbono, e quando tu faz a retenção, a verdade é que vai dar uma brisinha. Tu pode se chapar com respiração. Se eu tiver um ataque de pânico, eu preciso tampar meu nariz, isso é a última coisa que eu iria pensar, porque eu preciso respirar. Por que eu vou tampar meu nariz? Porque o que vai fazer que tu acalme a tua respiração é Eu não aguento mais ansiedade, entende? Eu tô ansioso agora. Então, como é que a respiração pode me ajudar nisso? Quando a gente fala da respiração em si, existe um ponto central que é a tua parte física influenciando a tua parte mental. Por isso que tem estudos que dizem que exercício físico melhora a ansiedade. Por quê? Uma vez que você está movimentando seu corpo, vai fazer que parte desses químicos influenciem no teu cérebro, ou seja, na tua parte mental, e a tua ansiedade venha a se reduzir. E a respiração é a nossa primeira, eu digo que é a primeira fase. Porque é o teu físico. Da forma que tu tá respirando agora, vai fazer que tu esteja calmo ou relaxado. Como é isso? Se tu se notar agora, se eu tô aqui nessa posição e eu tô travado, eu tenho pouco fluxo de ar. Tá. Se eu tenho pouco fluxo de ar, minha respiração tá curta. Porque ela quase não movimenta, eu tô travado. Às vezes eu tô até tenso. E essa respiração fica curta. E essa respiração curta, tu tá falando pro teu cérebro, estamos em perigo. Então tu fica em alerta o tempo todo. Porque tu tá falando isso pro teu cérebro através da tua respiração. Sem perceber. Todo mundo tá assim praticamente, porque a gente não é ensinado a respirar. Exatamente. A gente nasce com isso praticamente. Praticamente não, a gente nasce dessa forma. A gente nasce respirando certo. Tá, e a gente perde isso. E a gente perde isso em algum momento da vida. Quando a gente descobre a ansiedade ou perde do nada? Na verdade, nunca é do nada, né? Não existe nada do nada, né? Exatamente. Mas o que acontece? O ponto quando a gente vai para essa parte mais mental é... Imagina que tu é um bebezinho. Então, tu não tá raciocinando sobre muita coisa. Tu tá simplesmente no teu estado natural. Que é relaxamento. Claro que depende do parto, várias coisas, mas em geral, o bebê ele nasce, ele tá respirando com a barriguinha e a expansão torácica dele não é só para frente, ela é completa. Tá. Tem esse movimento, né? Tu vê movimentando.
E o que acontece? Que ao longo da vida temos experiências. E muitas dessas experiências que acontecem, algumas são traumáticas. Sim. E essas experiências traumáticas fazem que o nosso corpo comece a se enrijecer. Porque quando acontece alguma coisa, normalmente o nosso corpo fica tenso. Sim, que nem a gente leva um susto, né? A gente leva... E tu tensiona. E às vezes fica sem respirar. E essa tensão acumulada ao longo do tempo vai fazendo que o teu padrão respiratório fique de uma pessoa tensa, de uma pessoa com ansiedade. Porque a gente tem que lembrar que ansiedade não é eu sou ansioso. Sim, sim. É, eu estou ansioso. E essa ansiedade, ela pode estar contigo em vários momentos do teu dia, mas isso ainda não determina que você seja uma pessoa ansiosa. Porque quem é sempre. Sim. Então, se tu tá relaxando em algum momento, não quer dizer que tu seja ansioso. E é muito importante dizer que a ansiedade, ela não é um problema, tipo, por completo em si. Porque a gente precisa da ansiedade. Sim. Então, não existe uma cura da ansiedade justamente porque não existe uma cura da felicidade. A gente precisa da felicidade, a gente precisa da ansiedade, a gente precisa da raiva. Só que a gente precisa direcionar isso. Mas antes de direcionar essa ansiedade, a gente precisa entender de onde ela vem. Mas da onde ela vem, que aí é o problema. Porque muitas vezes a gente não tem essa resposta. Mas a gente pode ter uma solução que é a respiração. Mas como é que eu respiro de uma forma para que eu não tenha ansiedade ou que diminua a ansiedade? Tá, eu vou te contar uma história aqui. Que é um estudo científico que foi na Universidade de Iowa, o Just Feisten fez esse estudo. Eles pegaram uma mulher que eles denominaram como SM. Provavelmente um nome, deixaram anonimato o nome dela. Eles fizeram o quê? Pegaram essa mulher que ela tinha uma doença rara, que ela tinha uma destruição completa das amígdalas cerebrais. Ou seja, ela não tinha medo. E como eles dizem nesse livro, que é o livro Respire, de James Nestor, qualquer pessoa pode ver, eles falavam que o Justin sabia que qualquer raiz da ansiedade era o medo. O medo de ficar gordo, por exemplo, gerava anorexia. O medo gera a ansiedade. Porém, essa mulher tinha a destruição completa das amígdalas, que é onde gera o medo, o estado de luta ou fuga. E aí, por 20 anos, tentaram assustar ela. E tentaram várias coisas. E era uma coisa tão estranha que ela não tinha medo de nada, que ela, por exemplo, em dia de tempestade, ela ia conversar com o vizinho, imagina. Caindo o mundo, vou lá conversar com o meu vizinho. Ela perguntava para as pessoas coisas íntimas de sexualidade, porque ela não tinha esse senso nenhum. E uma vez tentaram abusar dela. Sim. E aí foi salva lá por um cachorro, né? Sabe aquelas coisas que acontecem? O cachorro salvou. E aí depois ela voltou no cara e pediu uma carona pra ir embora. Caraca. Ou seja, ela não tinha um senso de medo nenhum. Zero. Então, o cara que tentou me agredir, agora eu vou pedir pra ele ir embora. Então, uma coisa que não fazia sentido nenhum pra uma pessoa que tivesse a amígdala funcionando. E aí, o que aconteceu é que Justin, ele chegou em pesquisas envolvendo a respiração e uma coisa chamada dióxido de carbono, que eu já falei em alguns outros podcasts. E o dióxido de carbono, ele é o nosso primeiro sistema de respiração. A gente respira não é porque a gente precisa de oxigênio, é porque o dióxido de carbono está fazendo essa modulação, dizendo, respira mais rápido, respira mais profundo. E aí o que ele fez? Ele pegou essa mulher, depois de tentar assustar ela várias vezes, botaram um cobra nela, levaram naqueles castelos do terror, tipo Beto Carreiro, botaram ela lá pra tentar assustar e nada. E aí quando chegaram pra fazer esse estudo de inalação do dióxido de carbono, e disseram ela que ela tinha até uma cara de tédio, tipo, já tentaram tantas vezes e nada funcionou. E aí quando fizeram a inalação do dióxido de carbono nela, e dióxido de carbono dá falta de ar, ela entrou em desespero. Ela teve um ataque de pânico. Ela, por favor, me salva, eu vou morrer, vocês estão me matando. Sem ter o medo ali. Ela só passou pelo medo e teve já a ansiedade, seria isso? Aí que tá. O que eles descobriram é que não é só a amígdala cerebral que é o único meio que gera medo, que gera ansiedade. Existe uma outra via, que são os quimiorreceptores do tronco cerebral. Isso quer dizer o quê? Que o maior medo do ser humano não está nas amígdalas, e sim em medo de não respirar. Tá. E isso, o que aconteceu? A grande sacada disso tudo é que, tanto para a psicologia, é que
Muitas vezes a gente está tratando um medo mental, ok? Só que estão esquecendo que existe uma outra via que gera ansiedade, que é respiratória. E aí o que acontece? Imagina que, ok, estou ansioso agora, mas tem alguma coisa? Não tem nada. Alguma coisa na minha mente vem? Não, mas ainda estou agitado. Aí quando tu olha para tua respiração, cara, eu estou travado. Estou respirando curto. Eu não consigo movimentar. Ou seja, é puramente mecânico a tua ansiedade. É que nem quando tu estava falando de a perna balançando. Tu tá dando estímulo, porque quem tá com isso tá mandando sinal pro teu corpo. Opa, tá acontecendo alguma coisa. Então, uma vez que a gente consegue trocar esses tipos de respiração, dura, superficial, rápida, para uma respiração mais relaxada, diafragmática, lenta, suave, tu vai conseguir diminuir a tua ansiedade. Por diminuir a um ponto onde que ela sai por completo ou ela ainda vai existir ali, só que tu tem que manter essa respiração? Aí que tá, é o que eu sempre digo, né? A ansiedade, ela é complexa, né? Algo complexo. Primeiro, multifatorial. Primeiro ponto do que a gente tem que saber que a ansiedade, ela não é ruim. Ela é ruim quando ela passa do ponto. Né? Porque imagina que eu venho aqui num podcast e não tenho nada de ansiedade. Eu vou me preparar, vou chegar aqui de qualquer jeito, não vou tomar um banho, porque eu não tô preocupado. Agora, venho num podcast, um podcast importante, pessoas que eu gosto. Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Isso é ansiedade. Só que não é um nível que me deixe tenso, me deixe nervoso. É um nível que ele tá me ajudando a ser mais produtivo, mais eficiente. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente separa que a ansiedade não é ruim. Quando ela passa do ponto, a gente começa a entender que, como tu disse, multifatorial. Ela pode estar em vários campos. O que eu digo primeiro assim, cara, por que primeiro tu deveria ver a tua respiração? Primeiro que é o mais fácil. Sim. Né? É o mais fácil. Tu se perceber e mudar ali com alguns exercícios físicos, alguns exercícios de respiração, rapidamente tu começa a mudar a tua respiração e só o fato de tu estar consciente da tua respiração, que é, se tu percebe, por exemplo, a tua perna mexendo e tu, vou parar, se eu tô respirando rápido e eu percebo, o que eu faço? Respiro lento. Se eu tô respirando aqui em cima, vou respirar mais diafragmático, é só como tu se percebe. Se eu respiro muito curtinho, vou respirar um pouco mais lento. Tá, então isso vai me trazer ansiedade se eu respirar curtinho. Seria praticamente isso. Exatamente. Se tu respirar superficial, porque aqui, neurotransmissores que fazem que luta ou fuga, que nem a gente já falou. Isso. Tomou susto, todo o sistema simpático tá aqui. Ele tá feito para isso. A tua parte torácica é luta e fuga. Tá aqui. Se tu respirar curto, quando é que tu respira mais curto e mais rápido? Quando eu tô correndo, praticamente, ou com medo. Exatamente. Quando tá correndo, o que tu normalmente tá fazendo? Correndo de algum perigo. Normalmente, o nosso cérebro entende isso. Até que ele consiga virar uma chave para dizer que é um esporte. Mas até lá, tu tá correndo de algum perigo. Ninguém corre à toa. Né? Então, é essa informação que ele tá recebendo. Que tu tá aumentando a tua ventilação, aumentando a velocidade, porque tu tá precisando se movimentar, precisa de energia. Porque tu só respira mais rápido quando tu tá precisando correr mais, fugir, lutar, fazer uma coisa. Então imagina que tu tá em casa, vendo TV. Por que tu tá respirando rápido? Porque já virou habitual, né? As pessoas se acostumam com a respiração delas mesmo. Exato. Aí me vem uma pergunta, tá? Ok, tu fala pra gente respirar bem e tudo mais, só que como é que eu mantenho isso? Tipo, não tem como eu ficar mantendo uma respiração que eu aprendi agora há pouco. Até tem, né? Te lembrar de em algum momento, vou respirar agora, ou colocar, sei lá, uma fitinha aqui para se lembrar de respirar. Talvez isso ajude, porque a minha questão a gente vive num mundo, cara, cheio de informação, cheio de coisa para fazer. A última coisa que eu vou me lembrar é de respirar direito. Como é que eu faço isso? E aí eu digo, né? Deveria ser a primeira, né? Porque é essa que te mantém cadenciado. No entanto que tem smartwatches que botam lá lembrete pra tu respirar, né? Fazer tipo o Apple Watch tem. Cada, sei lá, 30 minutos e tu respira 3 minutos. Tá. Então ele te lembra disso. E claro que, como tu tá dizendo, hoje a gente tem tanto estímulo, tanta coisa pra fazer, sempre correndo, né? Que pra mim é mais fácil porque eu trabalho com respiração. Então faz que eu consiga ter mais consciência. Mas para as pessoas que ou não têm conhecimento ou não estão
conscientes da própria respiração, realmente fica muito difícil. E aí, como qualquer coisa, a gente precisa botar lembretes. Bota na tua agenda, bota a fitinha, seja o que for. E aí, o que acontece? Existem duas formas. A respiração ela é automática. E por isso que a gente não presta atenção nela. Então, imagina no carro no piloto automático. E a tua respiração tá ali, naquele padrão. E aí, quando tu vê que ela não tá no padrão certo do piloto automático, tu passa ela pro manual e fala, olha, é para respirar desse jeito aqui, tá? Ah, entendeu? Tá, então agora volta pro automático. Sim. Quando tu olha de novo, saiu de novo, volta pro manual, ensina de novo, e assim. E realmente, claro, né, os exercícios respiratórios vão fazer que tu tenha mais consciência, que fique mais fácil. Vai facilitar muito esse trabalho. Mas uma vez que tu já tem consciência, já começa a acelerar esse processo. E aí entra naquilo que a gente disse. Respiração é o primeiro ponto. A respiração, eu digo, é como fosse... Deixa eu botar numa palavra que não fique errada, mas é como... Vou usar essa palavra. É como fosse um medicamento. Tá. O que o medicamento faz? Por exemplo, técnicas de respiração. Respira em 4, respira em 8, faz respiração quadrática, faz respiração do fogo. Tudo isso funciona? Claro, tudo isso funciona. Porém, é como fosse um remédio. Ele vai te aliviar ali na hora. Então, se eu tô tenso, por exemplo, para vir fazer um podcast, eu, vou usar da respiração para eu poder acalmar, então tá certo, tá funcionando. Agora, se você não ter consciência do padrão respiratório que você está, não adianta. Porque me sinto ansioso, faço o padrão. Respiração quadrática. Tô ansioso, faço respiração diafragmática. E aí, o que é o grande ponto, a grande virada de chave? É quando você entende e treina para que esse seja seu padrão normal. Entendi. Mas demanda tempo. Demanda. Quanto tempo, assim, mais ou menos, para uma pessoa comum conseguir respirar de uma forma que ela se sinta melhor cada dia? Cara, se eu colocar pelo que eu tenho na OxyHack, dos meus alunos, quando eu vendia 3 semanas. 3 semanas é muito rápido, Quando eu vendia. Aham. Mas os resultados chegavam em 2 semanas. Pô. E sabe por que é tão rápido? 24 horas. Como assim? É 24 horas respirando direito? Seria isso? Tu treina 24 horas. Se tu troca a tua respiração bucal por uma respiração nasal, tu já tá melhorando muito. Porque muita gente não se percebe nem que tá abrindo a boca. Sim. Só isso já dão várias horas. Dormindo, os caras acabam colocando aquelas fitas microfone na boca. Cara, eu digo, já é 8 horas de treino. Tá. Então são coisas simples que vão fazer que tu consiga avançar muito mais. Claro que na OxyHack tem os treinos, né? Então, mas são treinos que tem disponível no meu Instagram, que são treinos básicos e qualquer pessoa pode fazer, a gente vai ensinar aqui agora, que é, cara, bota a mão em cima da barriga antes de dormir e quando acordar, inspira, fazendo um pouquinho de força para pressionar o diafragma. Conta até 5 e vai soltando. Até 5. O mais lento possível que tu puder. Até dá um pouquinho de falta de ar. Se tá dando um pouquinho de falta de ar é porque tá funcionando. Tá. Isso serve pra quê? Isso vai fazer 2 coisas importantes. Vai fazer que tu tenha maior força do teu diafragma, tu tenha essa respiração mais baixa, que é onde é muito mais eficiente, que é a respiração do bebê, lembra que a gente falou? Respiração natural. Aqui. E aí, bota a mão aqui. Aqui, ó. Isso. Bem aqui embaixo Bem desse, aqui, nas costelas baixas aqui, mais pra baixo aqui. É como a tua mão abrisse aqui assim, sabe? Bota aqui o dedinho aqui assim, isso. Agora inspira. E aí eu tenho que abrir Isso, tudo. ela vai abrindo, ó. E aí eu tenho que apertar. Isso, faz uma leve força. Não precisa apertar, só faz uma leve força. Isso. Inspira. E aí vai Agora deixar... inspira tentando contar até 4. 1, 2, 3. Difícil, cara. 4. Difícil, meu Deus do céu. Viu? Parece que eu sou um fumante. Viu? Caramba. É porque a respiração fica curta. E aí tu me diz, tô ansioso. Começa a fazer um pouco de sentido, porque a tua respiração tá curta o tempo todo. Agora, se tu faz isso, imagina, por 2 semanas, uma hora o teu cérebro vai começar a entender, cara, peraí, tem um novo padrão aqui. Entendi. E aí fica mais fácil, né, pra ele fazer isso toda hora. Porque aí o que acontece? É como qualquer hábito. E tu falou do diafragma, né, pra treinar ele. O diafragma, ele é um músculo? Isso. Então a gente pode hipertrofiar ele com esse tipo de treinamento pra deixar ele mais forte? Exatamente. Caraca. O que acontece, assim,
O diafragma é o principal músculo respiratório, Aham. né? Ele que faz várias funções, porque ele acaba pegando até em outros órgãos. Então, ele te ajuda no sistema linfático, ele te ajuda na parte ali do sistema cardiovascular, enfim, todos os sistemas. E aí, o ponto é que, o que faz a gente respirar? Né? E eu falo assim, tá, o que faz que o teu pulmão expanda? É os músculos que funcionam, acionam, e aí o ar entra, ou é o ar entra e faz os músculos acionarem? Acredito que sejam os músculos, né? Que é o que eu digo, né? Que a gente fala lá brincando. Senão o morto estaria respirando, né? Exatamente. Então, já que o morto não respira, então são os músculos. E o que acontece? O diafragma, ele fica nessa posição, relaxado. É tipo uma bolinha, né? Como é que é? Parece, eles simulam muito como uma alça do balde, né? Que ele fica mais assim, curvadinho assim. E ele faz esse movimento. Então, assim ele tá relaxado, assim ele tá contraído. O que acontece? Ele nessa posição relaxado, não tem ar, né? Quer dizer, enfim, o ar não tá acionado para o ar entrar. Fazer a diferença da pressão. Quando ele é acionado, ele faz esse movimento. Quando ele faz esse movimento, ele abre volume. Maior volume, menos pressão, o ar entra. Né? E o que acontece? Muitas vezes, para a pessoa ter o diafragma fraco, ele não tem força para empurrar. Tá. Se ele não tem força para empurrar, quase não entra ar. Se quase não entra ar, a respiração fica curta. Entendi. Então, por isso que é importante fortalecer o diafragma, porque ele é um músculo também, para que ele tenha mais força para fazer movimentação. Uma vez que ele tem mais força para fazer movimentação, vai conseguir que entre mais ar e tu tenha uma respiração mais tranquila, para fazer 1, 2, 3, 4. É bem difícil essa parte aí, mas como tu falou, tu tem vários treinamentos e vários jeitos de respirar. Qual que é o principal, assim, para que eu diminua a minha ansiedade? Eu sei que tem aqueles lá que tu tampa um nariz, tem o respiração 4-2-7 ou 4-2-8? 4-7-8. 4-7-8. Eu sei que tem vários tipos de respiração. Qual seria a melhor, ou os 3 melhores, assim, para tu diminuir a tua ansiedade praticamente na hora? É que eu digo assim, são duas coisas importantes que precisa ser bem separado na minha visão. Uma é, esse tipo de respiração, 4-7-8, quadrática, narinas alternadas, são respirações que podem te auxiliar em um momento específico. Tá. Então, tu vai fazer um podcast, tu tá um pouco nervoso, tu pode fazer narinas alternadas, que vai fazer que o teu sistema nervoso fique mais organizado, mais harmonizado e vai diminuir a tua ansiedade. Respirar mais calmo. Esse é o primeiro ponto. Então, esses tipos de respiração, eles são específicas para o momento onde tu precisa de alguma coisa. Por exemplo, que se chama respiração lá quadrática, box breathing, que é inspira em 4, retém em 4, expira em 4 e retém em 4. Que ela te dá foco e ao mesmo tempo relaxamento, que era utilizado lá pela Marinha Americana, os Navy SEALs. Então, ela tem uma função específica. Então, eu estou indo para um podcast e eu posso usar essa respiração. Ok. Mas para ansiedade, eu sempre falaria, cara, dobrado, então inspire em 4, ou inspire 3 e solte em 6, ou solte em 8. Então sempre expira o dobro do que tu inspira. Porque toda vez que tu expirar mais, tu vai trazer o relaxamento, o sistema parasimpático. É isso. Toda vez que tu respirar de forma diafragmática, tu vai estimular o sistema parasimpático, o que vai fazer que tu fique mais relaxado e vai diminuir a tua ansiedade. Agora, isso para quanto precisa em um determinado momento. Agora, o que eu digo que é importante é esteja consciente da tua respiração para que o seu padrão do dia a dia seja esse. Que ela seja mais longa, que ela seja mais lenta, que ela seja mais diafragmática. Porque daí tu para de tomar remédio e começa a ir lá na raiz. Sim. Porque o que a gente estava falando, tem o primeiro plano que é o plano físico, certo? Que é esse que a gente está falando, que é a mulher lá que inalou dióxido de carbono. Então tinha medo em uma outra raiz. Sim. Então a gente está respirando correto. Então a tua parte física para de sofrer. É mais ou menos assim, cara, eu tenho um monte de problema. Minha cabeça pensa o tempo todo, tem várias coisas para resolver. Sempre tô ansioso, sempre tô comendo alguma coisa, tentando compensar com alguma coisa. Legal. Entendemos isso. Então tem um monte de coisas, questões mentais aí. Porém, tu tem algo a mais potencializando isso, que é a tua respiração. Então tu tá acelerando mais ainda. Acelerando, respirando, que eles dizem, né? Respirar curto, cara, é que nem acelerador. E tu vai pisando.
Então, tua mente já tá um turbilhão. Então, tu tá acelerando, vai ficar pior ainda pra tu entender, cara, o porquê que eu tô pensando nisso. Agora, se tu respirar de uma forma mais calma, o primeiro estágio tá resolvido. Tá? Agora, me abre espaço pra olhar pro segundo estágio. A minha mente. O que tá acontecendo na minha mente? Porque é multifatorial. Sim. E a causa da ansiedade é o medo. E a pergunta para todo ansioso, que deveria ser, eu tô com medo do quê? Às vezes a gente não consegue nem responder essa pergunta. Exatamente. Mas todo ansioso, a primeira pergunta que tem que fazer é, do que eu tô com medo? Só que daí a gente entra numa parte mais complexa, né? Eu adoro isso, porque minha mãe fala muito disso, mas que o ponto é, cara, eu tô com medo do quê? Só que esse medo, ele pode ser agora, só que ele pode estar distribuído no tempo. Porque a tua ansiedade de agora, teu nervosismo de agora, pode estar totalmente direcionado, entrelaçado a quando você era uma criança e teve um evento onde você sentiu medo e esse medo está navegando pelo tempo até hoje. E não adianta a respiração, ou adiantaria para esse caso A respiração vai fazer que tu fique mais calma para poder entender isso. Mas a respiração não vai curar a tua ansiedade. A respiração vai fazer que tu consiga navegar nas situações do teu dia a dia de uma forma mais tranquila. Sim. Então, se eu tenho que fazer um podcast, cara, tu tem um trauma lá atrás que tu vai ter que resolver. E para resolver trauma, não é bem assim, da noite pro dia. Com certeza, Né? demanda muito tempo. Demanda muito tempo. Tá, beleza. Então, se eu não consigo resolver meu trauma da noite pro dia, que é a causa do meu medo que me gera ansiedade, eu preciso de alguma ferramenta para poder fazer o que eu tenho que fazer. Para conseguir lidar, pelo menos, com essa angústia um pouco mais fácil. Então, seria através de uma respiração controlada, onde que tu entenda que tu tá fazendo aquilo para te melhorar em certo ponto. Mas aí a minha pergunta é, cara, tu me falou aqui um monte de coisa para respirar bem. Como é que eu sei que eu tô respirando direito? Porque assim, ó, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Tá. Uma delas, pelo menos uma, respira direito. Tá. E várias outras respiram mal. Tá. Como é que eu sei que eu tô respirando bem ou mal? Cara, assim, tem alguns pontos bem, posso dizer, específicos e fáceis de... Porque a respiração é realmente complexa, né? Tem vários padrões pra gente poder identificar. Mas primeiro a gente precisa, qual é o padrão que tá errado? E qual é o padrão que tá errado? Cara, tu tá tenso, é que a gente falou. Tu não consegue nem sentir o teu ar entrar, tu não consegue nem perceber tua respiração. Sim. Né? Respirar rápido, respirar torácico, respirar pela boca, respirar rápido. Outra parte que faz é escutar a própria respiração. Isso ajuda ou atrapalha? Isso atrapalha. Atrapalha ouvir a própria respiração? Isso é respiração disfuncional. Tu já chegou no elevador? Às vezes eu entro no elevador, não fico julgando, tá, gente? Mas eu percebo, né? Mas a pessoa do meu lado aqui, ó. Isso é sinal do quê? Isso é disfunção respiratória e hiperventilação. Tá. E a galera da psicologia sabe muito de hiperventilação, né? Hiperventilação é isso. O cara tá respirando muito a mais do que a necessidade metabólica dele, porque ele tá num elevador parado. Mas isso também tem a ver também com o peso do cara. Se ele ser uma pessoa sobrepeso, ele vai respirar mal. Não quer dizer que ele esteja ansioso ali. Mas só por respirar mal, por estar sobrepeso, ele também tende a ter ansiedade justamente porque está respirando mal? A gente não pode falar 100%, né? Mas toda pessoa com sobrepeso provavelmente é ansiosa, né? Sim. A gente não pode dizer com totalidade, não mas... posso passar régua assim, mas se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria que todo mundo tá sobrepeso, eu botaria minha fichinha ali. Sim. Por quê? Se o cara tá com sobrepeso, e não vamos entrar na parte de, né, ao corpo e tudo mais, mas sobrepeso, a pessoa está com uma disfunção. Sim. Ela está fora do que seria uma parte saudável, nem estética, mas saudável. E aí faz que a respiração dela fique muito mais pesada, o que vai implicar em outras coisas, que é ronco, a apneia do sono. Pessoas com sobrepeso têm muitos problemas disso e que vai dar problema de coração, que vai dar problema de colesterol e outros tipos de problema. E, obviamente, isso acontece... Por que ela tem um sobrepeso? Pra galera que é psicóloga, tem uma parte mental ali. Alguma coisa que dói nela que ela ainda não descobriu o que é. Ou às vezes até descobriu já. Porque ela precisa compensar de alguma forma. Exatamente. E ela compensa no alimento. E é que a gente diz, né? Não tem julgamento nenhum, porque
Só cada um sabe das suas próprias Sim, dores. e na maioria das vezes essa pessoa tá doente também, né? Então a gente não tem como julgar a doença da outra pessoa, né? É que eu digo, cada um sabe das suas dores. Uhum. A gente olha pra pessoa, não, você tá com sobrepeso, tu não sabe a história dela. Pode ser um trauma muito pesado, pode ser várias outras coisas. Então, só que quando a gente olha a pessoa com sobrepeso, é bem provável que ela seja ansiosa. É muito provável. E o padrão respiratório já tá mostrando isso. E obviamente que o sobrepeso vai dificultar a respiração, porque vai ter menos movimentação. Mas uma vez que ela começa a ter consciência, e eu tenho casos disso na OxyHack, que a pessoa tava com um pouco de sobrepeso, e ela começou a ter consciência da respiração e fazer alguns exercícios, e ela se motivou a fazer mais exercício físico. Sim. Baixou 7 quilos. Então, sabe, é como eu disse, como eu digo, a respiração vai te abrir um espaço pra tu entender, cara, o que tá acontecendo aqui? Porque muitas vezes que eu vejo relatos de pessoas com um ataque de pânico, ansiedade um pouco mais grave, normalmente é corporal. Sim. O que elas acabam falando? Cara, o que me incomoda é essa parte corporal. Formigamento, agitação, coração, arritmia. Porque tá desconfortável, tá no corpo. E como é que tu vai pensar, cara, qual é o trauma? Será que eu tô com medo do quê? Será que tá me ameaçando aqui? Enquanto teu corpo tá formigando. Não vai pensar nisso. Porque a primeira coisa é o teu corpo. Como é que tu vai abrir uma parte mental? Aí uma vez que tu começa a respirar tranquilo, baixa essa ansiedade, e tem consciência de quer melhorar, né? Porque tem que querer melhorar, né? Eu falo que é engraçado, né? Psicólogo deve achar engraçado isso, né? Não é só a pessoa querer fazer terapia, ela tem que querer entrar em terapia, né? Porque tem gente que vai lá pra bater um papo. E que tá tudo bem, né? Cada um no seu momento. Mas tem que querer, porque é desafiador. Tu entrar em contato com as tuas sombras, entrar em contato com as tuas dores, puxar coisas lá do baú que não é muito interessante, mas é aquela coisa. A respiração vai te ajudar a ter uma vida mais leve, mas sempre é necessário procurar um psicólogo. Não tem como fugir disso. Mas assim, ó, tu falou sobre a respiração bucal. E também, principalmente, uma parte da fita na boca. Tá. Eu sei que não tem muita relação com o que a gente está trazendo aqui sobre ansiedade, mas por que colocar aquela fita? Porque assim, ó, vamos parar para pensar. Se o corpo fala e tudo mais, colocar uma fita na tua boca, quando tu vai dormir, não te causa mais ansiedade, assim, ou estresse no teu cérebro a ponto dele pensar inconscientemente, né, que aquilo vai te dar problema? Por que aquilo ali vai me resolver alguma coisa? Aliás, o que ele resolve tampando a boca? Tá. O que acontece é que muitas pessoas têm ansiedade por privação de sono. Tá. Esse é um ponto. A privação de sono vai fazendo que a tua capacidade de raciocínio seja reduzida. Então, uma boa qualidade de sono vai influenciar muito no teu estado. Se tu tem uma boa qualidade de sono, normalmente tu acorda mais tranquilo. Do que tu tem uma noite inteira agitada. Por exemplo, pessoas que têm apneia do sono. Imagina, todo dia, toda hora, todo momento na noite acordando por um engasgamento ou tendo um sono muito variado durante a noite, tendo que acordar para ir no banheiro. E até porque o que acontece? Uma respiração bucal é estado de sistema simpático. Então, tu tá dormindo no estado de luta ou fuga. Que é o que eu digo assim, imagina que tu dorme respirando pela boca. O teu corpo, tu tá mandando sinais pro teu corpo que tu tá em alerta, ansioso, luta ou fuga. E aí o teu corpo vai dizer assim, tá, olha só, a gente tá muito cansado, mas muito cansado mesmo, então a gente tem que dormir. Tu vai falar, beleza, vamos dormir. Só que ele fala assim, tá, mas vamos dormir, só que a gente não pode dormir muito profundo, porque tu tá me falando aqui que pode acontecer alguma coisa. Então eu fico naquele sono bem flat. Eu nunca descanso. Não passa por todas as etapas do sono, né? Exatamente. Então, o que vai fazer que tu acorde mais estressado, tu acorde mais agitado. E é bem provável que tu vai carregar esse padrão inteiro durante o teu dia. Quando tu coloca a fita na boca, e a fita na boca é alguma coisa bem delicada, de fato. Tu fala, tem muita razão. Porque assim, existe qual tipo de pessoa usa a fita, né? Então, pessoas que têm apneia do sono, não é ideal colocar fita. Principalmente o que a gente vê muito na internet, os caras botam aquela que eu usava no skate. Como é que é? Aquela fita tape. Tá, que é aquela, né? O cara bota uma tape inteira. E isso realmente, é o que tu disse, vai prejudicar mais ainda. Porque tu tá... o teu corpo tá precisando disso. De respirar pela boca. Ele tá respirando disso porque tu já tá com uma disfunção. E o corpo, ele quer fazer o quê? Que tu sobreviva. Então, se eu tenho esse recurso da boca pra te sobreviver, eu vou usar. Não que seja ideal, mas eu vou usar.
certo? E aí, quando tu coloca uma fita tape como essa, por exemplo, tu tá tirando essa função de sobrevivência, porque tu não tá preparado para isso. E é que eu falo, então tá, uma fita tape não é recomendado. Então, usa uma fita pequena micropore, porque tu bota aqui e ela vai fazer facilmente que se tu tivesse algum problema, tu rompa, porque ela é fininha. E ainda digo mais, se for ainda iniciante, tem um problema de respiração, cara, tu bota ela de forma vertical, onde tu tem espaço para respirar. E ainda existe um negócio chamado mouth tape, que são fitas específicas. É mais comum no exterior, tá? E é utilizado na Oxygen, é utilizado na Buteyko, que ela não fecha a boca. Ela só fica aqui, ó. Tá. E aí vira o quê? O que eles gostam de falar, até o Patrick que fala na própria Buteyko, que essa fita, ele é um suporte para respiração nasal. Então, por que eles não fecham totalmente, né? E usam a mouth tape? Porque às vezes a pessoa tá dormindo, ela faz assim, né? Sim. Para fazer essa compensação que tem ali, quimicamente, uma parte que tu precisa soltar pela boca ali, porque não tá tão ajustado. Então, vira uma compensação, para que a pessoa, muitas vezes, só por causa da posição, ela acabe respirando de forma bucal quando não precisa. E como a respiração nasal induz a um relaxamento muito maior, então, respirar pelo nariz faz que você fique relaxado, vai fazer que tu tenha uma qualidade de sono muito melhor. O que vai fazer que tu acorde melhor, e se tu acordar melhor, tu vai carregar isso pro teu dia a dia. Sim, mas tem que ver muito essa questão de qual tipo de pessoa pode usar essa fitinha, né, cara? Como tu falou, algumas pessoas podem até agravar o problema ou acontecer algo um pouco mais grave, né? E aí entra a questão da internet, o quanto é disseminado isso sem olhar para essa parte da questão da saúde da outra pessoa. Porque o que serve para um não serve para outro. E uma das coisas que eu fui buscar na internet é que eu não sou uma pessoa muito adepta a remédios. Eu tomo remédios e tudo mais, principalmente assim para dor de cabeça quando ela está muito forte. Então eu fui pesquisar sobre a respiração Wim Hof. Na verdade eu caí na respiração Wim Hof. Porque eu estava pesquisando sobre... Quer um pouquinho mais d'água? Eu estava pesquisando sobre a respiração Wim Hof e ela parece que ajuda muito nessa questão de dor de cabeça. Eu não tenho certeza se é essa, tá? Se é essa a respiração Wim Hof que ajuda na dor de cabeça. Mas eu fiz ela. Tá. E assim, eu vou te dizer o que eu senti quando eu fiz ela. Primeiro, eu não tenho certeza se é um Wim Hof, mas estava escrito lá que era um Wim Hof, onde que eu tinha que respirar por um tempo e trancar por um tempo e soltar por um tempo e aí vai. Tá. Eu senti muito formigamento na minha mão. Tá. Eu senti como se meu corpo inteiro estivesse com mais oxigênio. Mas eu me senti mais tonto também. E a dor de cabeça passou. Só que tem um porém, ela voltou depois. Não mais forte, mas voltou. Aí eu queria te perguntar, o que essa respiração Wim Hof faz e por que ela funciona do jeito que ela é? Tá. Polêmica, então. Porque eu sei que esse cara é polêmico, né? Esse cara é polêmico. Esse cara é sinistro. Vamos por parte para falar sobre a polêmica. Tá. Tem muitas pessoas, até colegas, que apoiam o Wim Hof. Eu sou totalmente contra e já deixar minha primeira manifestação aqui. Legal. Que para mim, a respiração Wim Hof é quase um desserviço. Tá. Por quê? Primeiro a gente tem que entender que a respiração Wim Hof, o que ele fala é respira de qualquer jeito. E normalmente a respiração é feita pela boca. Fez pela boca? Então. E o que acontece é, tu vai fazer 30 respirações. E depois vai fazer a retenção de ar. Essa respiração, a origem dela se chama Tumo. É uma respiração da yoga, que se chama respiração do fogo. E essa respiração em origem é feita pelo nariz e não pela boca. Então já tem alguma coisa estranha para falar respira de qualquer jeito. O que acontece, esse formigamento que tu sentiu, vê se tu parece um ataque de pânico. Parece, até me deixou meio arrepiado aqui, cara. Parece um ataque de pânico. Então pensa, quando eu tenho ataque de pânico eu sinto aí, vou fazer uma respiração em Hof, eu sinto isso aí. Alguma coisa não tá certa. E aí o que acontece? Quando tu faz, tu tá hiperventilando. Sim. E quando tu tá hiperventilando, tu tá jogando dióxido de carbono pra fora. Aí tu lembra da mulher lá, que teve lá do dióxido de carbono, que a gente falou, porque o dióxido de carbono é a coisa mais importante que existe na respiração. É o dióxido de carbono que fez ela ter medo lá, quando inalou demais. E quando tu solta ele, que tu tem ele de menos, ele não entrega oxigênio.
E tu pensa, nossa, parece que eu tô com mais oxigênio. A verdade é que tu tá com menos oxigênio. Por isso o formigamento. Então. Exatamente. E por quê? isso que eu fiquei tonto também. Exatamente. Menos oxigenação cerebral e menos oxigenação principalmente nas extremidades. Sim. E aí, formigamento. E quando a pessoa tá tendo ataque de pânico, o que ela faz? A respiração enrolfe de forma inconsciente. Só que ela tá, claro que a parte mental é que faz acelerar. Ou seja, quando a gente fala da parte do enrolfe, eu digo que tem 3 pontos que não fazem sentido nenhum pra mim. Isso tem... Até a Oxygen tem um estudo científico sobre isso, tá? Eles não falam exatamente isso, então essas são as minhas próprias palavras do que eu digo porque respiração enrolfe é um desserviço. Primeiro, feito pela boca. Cara, respiração é pelo nariz. Não faz sentido nenhum tu fazer uma respiração pela boca. Tu pode fazer qualquer tipo de breathwork pelo nariz. Por que foi disseminado pela boca? Pra ficar mais fácil, pra poder vender, pra ficar mais fácil pra qualquer uma pessoa fazer. Tá. Porque... Se bem que respirar já é meio fácil, né? Então eles facilitaram ainda mais a parada. Ainda mais. Por que acontece? Quando tu solta mais pela boca, vai soltar mais dióxido de carbono. E quando tu faz a retenção, a verdade é que vai dar uma brisinha. Isso. Foi essa a sensação que eu tive, cara. É como se eu tivesse, assim... Sabe no brilho da bebida? É isso aí. É nesse estilo, cara. Exatamente. Então, o que acontece? Tu pode se chapar com respiração. Aí quero tocar nesse assunto também, mas pode ir. Então, o que acontece? Então, tá ensinando um padrão errado pra pessoa. Agora, imagina que tu vai fazer um podcast e tu tá nervoso. Tu vai fazer enrolfe? Óbvio que não. É óbvio que não. Porque tu vai estar hiperventilando. Tu vai estar estimulando o teu corpo. Então, não faz sentido. Esse é o primeiro ponto. Então, respiração bucal. 2, respiração rápida, hiperventilação. Onde acontece a ansiedade, as pessoas hiperventilam sem perceber e ficam ansiosas. Respirando curto. E aí eu digo que é muito sutil. Às vezes tu tá hiperventilando aqui, ó, e não tá nem percebendo. Então, tá estimulando a respiração bucal e hiperventilação. E o terceiro é que não trabalha o dióxido de carbono, porque o dióxido de carbono é o que faz tu respirar mais lento. Por isso que tem aqueles exercícios lá, inspira, expira, prende, caminha 10 passos, que eu já falei algumas vezes. Isso é para quê? Para que teu dióxido de carbono demore mais, para que tu possa ter uma respiração mais lenta. E isso já é comprovado cientificamente que a respiração do enrolfe não ajuda na tolerância a dióxido de carbono, ou seja, não ajuda a tua respiração a ficar mais tranquila, que é o que tu precisa para ficar menos ansioso. E aí o último ponto é que quando tu faz essa hiperventilação, que é tomar um formiga, tem um negócio chamado saturação de oxigênio. No último ciclo, porque são 3 ciclos, então faz 30, retém, faz 30, retém, faz 30, retém. Na última, a tua saturação de oxigênio pode chegar em torno de 50%. E o normal é quanto? Normal, 96. Caramba. 98. Isso é normal. Tá. Abaixo de 75, na Oxyvantage a gente faz, ou na Oxyhack, a gente faz até 75, porque é um padrão seguro para tu fazer estimulações para performance. Abaixo disso, é risco de vida. Risco de vida? De vida. Completamente? Completamente. Tu pode morrer respirando? Pode. Caraca. Porque uma saturação de 50%. Lembra do Covid? Sim. Abaixo de 90, a galera tá vindo pro hospital. Isso. Então imagina uma saturação chegando a 50. Ok, uma vez pode ser que tu não morra. Agora, e eu digo assim, claro, né? Se tu botar na água, o enrolfe tá até processado porque já morreu gente fazendo, porque era na água, desmaiou e morreu. Porém, o ponto é, não vamos a tanto extremo de chegar ao óbito, mas é comprovado que se tu ficar com uma saturação de 50% de uma forma constante, então faz todo dia um enrolfe, todo dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. O que vai acontecer é que, imagina tu desoxigenando teu cérebro o tempo todo. Vai ter danos. Isso, cara, é só tu botar no Google. Saturação de 50%, problemas cerebrais. Tu vai encontrar, porque vai começar a danificar o teu cérebro. Então não tá te ajudando em nada. Fazer o enrolfe não adianta em nada. E muitas pessoas chegam pra mim, eu já fazia enrolfe, mas ainda sou muito ansioso. Então para de fazer, porque não adianta. Caraca, e tá disponível no YouTube, cara? Não, o enrolfe é uma febre. Foi a partir de um vídeo dele lá de respiração embaixo do gelo, alguma coisa assim do tipo, que eu conheci ele. E tá aí na internet, cara. É porque o enrolfe, ele é muito famoso. Ele é muito famoso por vários motivos, né? Porque ele é... Como é que é? Que é do Guinness. Aqueles lá que é o recorde? Bateu o recorde? Isso. Ele tem vários recordes de
correr nas geleiras, não sei quantos quilômetros, nadar, não sei o que, no gelo. Então, realmente, ele tem tudo isso. Qual é o grande porém de tudo isso? Existe a técnica, a Tumo original. Eu ainda acho que ele sabe muito dessa técnica. Eu acho que ele usa alguns outros fatores dessa técnica para poder fazer o que ele faz. Entendi. Então ele não entrega o ouro para as pessoas, entrega a pá. Ele o quê? Simplificou. Eles dizem muito, e já ouvi gente reconhecida que também trabalha com respiração, dizer que ele ficou tão famoso porque ele se doou para poder fazer testes científicos. Porque é muito difícil tu fazer um teste científico com um monge, por exemplo. Então, um cara que foi para a ciência. E a ciência tem alguns viés, né? Sim, E esse viés fez que a pessoa já sabia do poder da respiração. Só que o grande ponto para mim, do Wim Hof, que a galera diz que se sente bem, é que, cara, tua mente tá muito agitada. Muito agitada. E aí, quando tu faz uma respiração do Wim Hof, tu dá uma chapada. E principalmente porque, assim, ó, já que tu tá ligado em várias outras coisas e tu faz uma única coisa, tu tá focado naquilo. Então, meio que tu esquece as outras coisas. Então, talvez isso também traga uma sensação de que tá tudo bem, mas na verdade não tá. Exatamente, porque ali é um... Sabe aquele remédio com efeito colateral? Sim. É isso. Ah, placebo? Não, com um efeito colateral, mas tipo, te ajuda no começo e te pega no final. Tá. Pra mim, o Wim Hof é isso. Então, ele vai te dar agora, mas lá no final ele vai te cobrar. Pra mim é isso. De alguma forma. Ele vai te cobrar por quê? Tu vai ficar bem agora, porque tu vai dar uma relaxada. A verdade é que tu vai dar uma brisada. Sim. E tua mente tava a milhão e, cara, dei uma relaxada. Sim. Só que depois tu vai continuar com padrão respiratório errado, padrão respiratório rápido, e isso tudo vai te cobrar ali no final. Então, o teu dia a dia vai fazer que tu tenha duas alternativas. Ou continua ansioso, ou faça um Wim Hof de novo. Cara, indo por essa linha, tu falou ali chapado, brisado. Quando eu descobri o Wim Hof, cara, eu achei sensacional. Tá? Infelizmente ou felizmente, eu achei sensacional. E aí eu fui pesquisar mais sobre a questão de respiração. E aí eu caí em alguns vídeos que beira não a fantasia, porque eu sei que ela vai para uma parte espiritual, assim como tu falou, e também da parte de se sentir meio como se tu tivesse tomado alguns psicodélicos, ou até mesmo, sei lá, chapado, como tu falou. Que tipo de respiração é essa que é possível te trazer essa experiência, ou quase a mesma experiência que psicodélicos? Cara, são as respirações parecidas com a respiração do Wim Hof. Eles falam que é muito parecido com a ayahuasca, provavelmente deve ter escutado isso. Porque acontece, no pulmão tem uma substância chamada DMT. Isso, sim. Né? E é o que tem, por exemplo, na ayahuasca. Então a experiência ela é muito parecida. E aí quando faz respirações mais forçadas, não é que não pode fazer o Wim Hof. O Wim Hof eu acho particularmente na questão massa, um desserviço. Porque as pessoas já estão respirando errado. Então quando tu dá alguma coisa para potencializar algo que já tá errado, vai ficar pior ainda. Agora uma coisa eu já respiro certo, tudo mais, vou tentar outras práticas de respiração. Por exemplo, o Wim Hof, eu farei respirando pelo nariz, mas tem algum fundamento. E aí respirações que fazem isso, que simulam esses estados de consciência, tem algumas respirações sérias. Por exemplo, respiração holotrópica. Foi essa daí que eu dei uma estudada, cara. Achei bem sensacional. Respiração holotrópica, desenvolvida pelo Stanislav. Tem muitos, ela não é cientificamente comprovada. É o cara mesmo que fez os testes de LSD há um tempo, né? Esse, o Stanislav, ele trabalhava num laboratório. Era médico, se eu não me engano. E a esposa Yogi. E aí, até que ele usava o LSD, teve a consciência ali do LSD, o efeito. E aí, fez disso, depois que veio o lobby, acabaram com a parte do LSD, do Woodstock, ele desenvolveu essa respiração junto com a esposa. E o que acontece? Essa é a minha visão, tá? Por exemplo, quando tu vai fazer esse tipo de respiração, por exemplo, o Wim Hof, o que eu senti? Pô, eu fiquei um pouco brisado. Se tu estende isso, muitas vezes faz o quê? Imagina que tu vai meditar. E meditar é um estado, chegar em um estado meditativo. Para tu fazer isso, tu precisa acalmar muito, relaxar muito ao ponto da tua mente ficar silenciosa praticamente. Só que é muito difícil. Quando tu faz esse tipo de respiração,
a tua mente silencia muito mais rápido, certo? Porque tu tá desoxigenando. Isso. E o que vai desoxigenar primeiro? A tua parte do córtex pré-frontal, que é o que pensa, praticamente. É os de tomada de decisão e tudo, né? Ele que vai estar ali, né, analisando o risco, vai estar fazendo todo o gerenciamento. Quando tu apaga o querido, fica muito mais fácil para tu sentir o teu corpo, sentir as memórias, sentir os traumas, sentir tudo que tem interno vir à tona para tu poder resolver. Sim. Então, uma coisa é você utilizar da respiração de forma terapêutica. Então, você vai numa sessão de pessoas que fazem respiração holotrópica. E daquilo ali tem todo um movimento, tanto energético, para quem acredita, mas que você vai estar explorando de uma forma pontual essa parte interna tua. Agora, outra coisa é eu em casa fazendo um enrofe, brincando de respiração. Sim. E tu já fez essas respiração holotrópica? Muito provavelmente sim. Qual foi a tua sensação e o porquê que tu fez isso aí? Cara, eu já fiz, pra que fique muito claro, né? Falo isso porque eu já respirei pela boca, já corri respirando pela boca, joguei futebol respirando pela boca, eu já meditei soltando, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Então, eu já fiz tudo isso. Já fiz muito enrofe, já brisei com enrofe. Então, a gente tem que entender que, claro, experienciar, mas depois a gente tem que ter um senso crítico para ver o porquê tá acontecendo isso. A respiração holotrópica eu caí de paraquedas. Porque eu tava lendo muito sobre respiração. E aí fui num workshop, que é um professor meu, o Juliano. É um cara interessante de seguir também. Juliano dá o curso. E lá tinha a respiração holotrópica. E, cara, eu não fazia nem ideia o que era respiração holotrópica. Que eles chamam... Porque a respiração holotrópica ele é mais específico, né? Que vem a parte do Stanislav e ele chamava lá de breathwork, que era um trabalho de respiração. Com música lá, com sound healing. E aí, tá. Falaram que era pra deitar e respirar pela boca e soltar pela boca. Só isso. E a música rolando. E eu entrei naquilo de uma forma tão profunda, que foi a respiração que me fez trabalhar com respiração. Algo ali, enquanto tu estava fazendo a respiração, te falou isso? Qual foi o sentimento que tu sentiu, cara, quando tu... O que acontece, pra quem acredita, vou pra uma parte mais holística, mas foi a minha experiência, né? Enfim, tem essa parte mais meditativa, existe chamado animais de poder, para quem gosta mais de xamanismo, dessas coisas. E eu já fiz cerimônias de ayahuasca, e normalmente quando eu faço cerimônia de ayahuasca, já faz muito tempo que eu não faço, mas quando eu fazia, eu tinha partes do meu corpo que parecia um animal de poder. Como eu estivesse me transformando num animal de poder. Entendo. Uma coisa, né? Enfim, fique pra quem quiser acreditar, mas era o que eu sentia, né? Eu adoro essas coisas, cara. Né? E, nossa, eu gostaria muito de participar de algo assim parecido, seja ayahuasca ou até a questão de respiração. Cara. Tá, então vamos fazer. Vamos. Então, eu sentia muito isso, de um animal de poder, transitava sobre isso. Desculpa, qual era o teu animal? Cara, quando eu fazia ayahuasca, cara, foram dois que passaram, assim, que eu lembro muito nitidamente, que era um pássaro e um tigre. Legal. Na ayahuasca. Mas quando eu fui pra holotrópica, ali eu completei um ciclo total de um animal de poder. Porque quando eu tava na ayahuasca, era um ciclo, ok, eu tô esse animal, visualizava algumas coisas, mas sabe quando tu não integra? Tipo, eu sou, mas não sou. Tá. Mas sou. Existe uma dissociação. Ainda existe uma separação ali. E quando eu fiz essa respiração holotrópica, eu completei um ciclo total, onde na minha entendimento daquele momento, eu me integrei a uma coisa só, tipo, eu sou isso aqui. E era uma naja dourada. Depois eu fui atrás disso, mas era uma cobra, uma naja dourada, um cura, em seja. E cara, quando eu completei esse ciclo total, uma voz veio pra mim assim, eu vou trabalhar com respiração. Essa é a minha vida. Então foi ali algo dentro de mim que veio. Porque como a ayahuasca é uma coisa muito endógena. Porque o ponto é que quando tu vai fazendo esses trabalhos de respirações, seja lá com hiperventilação, com enrofe, essas partes que tu acaba acelerando, ela vem muito de dentro pra fora. Por isso que é muito diferente, que eles falam muito você não sabe meditar? Então vou ensinar você a meditar. Aí manda o cara fazer uma hiperventilação. Já viu isso? Já. De ficar respirando e soltar pela boca também?
que vai fazer mais ou menos o que é o do Inhofe, vai fazer o cara dar uma maquetada e tá falando pra esse cara que isso é de fato meditar. E, na verdade, essa é a minha concepção, é que, cara, são coisas diferentes. Até porque, se tu vê monge respirando, eles não ficam fazendo isso, né? Não? Estamos lá bem calminho, respirando, né? Porque que acontece? Quando tu fica hiperventilando e tu apaga a tua parte de raciocínio, tu vai trazer coisas de dentro pra fora. Então tu vai começar coisas tuas mesmo, que são interessantes, são técnicas que funcionam. Quando tu vai pra uma parte de respiração mais de yoga, mais de meditação mesmo, tu vai pra uma parte mais calma, tu consegue não só acessar tuas coisas internas, mas tu consegue receber de fora pra dentro. Porque tu consegue desprender. E aí são coisas diferentes. Então, por exemplo, eu já entrei... Tenho saudades porque é uma coisa pra mim difícil, mas já entrei em estados de meditação onde eu consegui desprender. Desprender do quê? Tu desprende do teu corpo. Tu só vira consciência. Tá. É como tu estivesse sonhando. Acordado. Só que sentado. Posso dizer que esse tipo de experiência é parecida com algum tipo de psicodélico, como por exemplo cogumelos, LSD, até mesmo uma ayahuasca da vida? Cara, eu vou dizer assim, sendo bem claro, eu já usei cogumelo uma vez só, mas foi uma boa experiência. Já usei ayahuasca, já fiz holotrópica, mas a meditação desta forma, onde tu vai respirando, somente respirando, num ponto que tu consiga acalmar a tua mente e desprender, pra mim, não tem nada igual. E foi rápido acessar isso? Não. Porque as outras demoram 2, 3 horas até que tu esteja nesse tipo de consciência. Cara, o tempo de meditando, cara, foi rápido. O processo não, o evento, né, de acontecer. Agora, para que chegasse até esse estado de meditação, foi quando eu fiquei 1 ano na Itália. E eu só estudava, meditava, e meu campo era muito limpo, eu não usava nem rede social. Então minha mente era muito limpa. Então foi praticamente 1 ano fazendo isso, fazendo respiração, isso faz 8 anos já. Até que conseguisse, em algum momento, entrar num estado isso. Foi sozinho? Foi sozinho. Foi quando eu comecei a despertar mesmo, assim. Mas, assim, sendo bem sincero, que a gente acha que trabalha com respiração, consegue entrar em estado meditativo o tempo todo, né? Mas em 1 ano, cara, eu acho que eu tive uns 3 eventos desse. Em 1 ano. Todos eles diferentes um do outro. Um do outro. E eu fazia todos os dias. Eu meditava todo dia. Muitas vezes, era simplesmente... sentar. É um pensamento. Claro que quando tu vai fazendo isso de uma forma mais regrada, de uma forma mais consistente, que a gente tá falando, porque imagina assim, ó, isso é uma coisa boa para as pessoas terem em mente, da meditação. Se tu é ansioso, vai ser horrível meditar. É a pior coisa que existe meditar para quem é ansioso. Até porque a gente tem essa ideia de que meditar é tirar completamente todas as coisas da nossa cabeça, e isso é impossível de tirar. Se eu não me engano, a parada de uma meditação um pouco mais facilitada é que as coisas vão vir na tua cabeça, né? Só que ela vem e deixa ela passar. E volta para aquele estado. É isso. E por que a respiração é bom na meditação? Para um começo de meditação, né? Porque tu tem um guia. Se perdeu, volta para respiração. Se perdeu, volta para respiração. Escolhe um padrão respiratório e fica naquilo ali. Bota o cronômetro. O ideal mesmo é botar um cronômetro. Bota lá, 2 minutos. E fica 2 minutos. Por que é? Porque as pessoas que têm ansiedade, quer dizer, todo mundo tem ansiedade, mas sofre com ansiedade, que é o seguinte: imagina que tu tem um armário da tua casa cheio de coisa. Rapaz, mas tem tralha lá. Mas tem um monte de tralha, um monte que tu nunca viu há anos. Tu só foi colocando. E aí, tu senta pra meditar. E aí, quando tu fecha teu olho, aquele armário abre. Fala, ô querido, que bom que tu veio olhar o armário aqui. Faz tempo que tu não vem aqui, né? Aí tu olha aquele armário e diz, não, o corpo já começa, não, meu Deus do céu, deixa eu sair daqui, tá louco? Olha só o tanto de coisa que tem pra arrumar aí. Não vou ficar aqui. É mais ou menos isso, de uma forma ilustrativa. Mas o que eu falo? Cara, se tu fizer isso todo dia um pouquinho, imagina teu armário lá, todo dia um pouquinho, tu tira um negocinho, guarda. Tira outro negocinho, guarda. Passando uma semana, tu vai olhar o armário, já não tá tão ruim. Passa 1 ano, já tá melhor. Sim. Então, o que acontece? A meditação vai ficando mais fácil ao longo do tempo quando tu consegue fazer de forma recorrente, porque vai ter menos informações para tu ficar processando. Então, por isso que
Não é a quantidade. Porque fica muito assim, né? Medita 30 minutos por dia. Cara, não dá. Tu é ansioso? Não dá, não vai dar. É impossível. Cara, medita 3 vezes ao dia. 1 minuto de manhã, 1 minuto de tarde, 1 minuto... tá bem, agora 2, 3. Até que isso comece a virar um hábito para que comece realmente a fazer diferença na tua vida. Então, tem pontos que são muito tranquilos que tu pode fazer para já poder aliviar a tua ansiedade. Eu acho que esses trabalhos, voltando na parte de psicodélicos e tudo mais, são coisas que ajudam, sim. Hoje tem estudos que mostram, principalmente a psicologia vem mostrando muito isso, né? Que os psicodélicos ajudam as pessoas a tratar traumas. Microdoses de cogumelos, até mesmo a ayahuasca já está sendo estudada sobre essa questão de eles ajudarem em psicopatologias, cara. Isso é muito interessante. Que é isso mesmo. Porque se a gente parar para pensar, o que essas medicinas? Porque é uma medicina, né? Foi, obviamente, ao longo do tempo, feito um outro viés para ela, mas são medicinas. E essas medicinas, elas abrem a possibilidade de tu sair do campo mental. Sim. Porque é o grande problema da humanidade como um todo, e eu, obviamente, estou incluso nisso, que é ficar no campo mental. A gente não aprendeu a sentir. E a minha mãe faz uma técnica que chama focalização. Que é só tu ficar no corpo. Cara, e essa técnica, assim, é uma coisa tão surreal que parece muito com uma meditação. Que ela vai te conduzindo pra tu sentir. Simplesmente sentir. Sentir as partes do corpo. Né? O que tu tá sentindo? Eu tô sentindo um aperto no peito. O que esse aperto no peito quer dizer pra ti? Quer me dizer isso. O que isso, sabe? E vai conduzindo. Obviamente, ela conduz de uma forma muito mais perfeita, né? Mas aí tu fica assim, cara, eu não sinto. E uma vez ela tava conduzindo e o que eu sentia, cara, era raiva. Raiva. Só que eu não queria falar pra ela que eu tava com raiva, né? Sim. Imagina a pessoa te conduzindo e tu vai falar pra pessoa... Porque o que ela me falava na condução, cara, minha vontade era falar muita coisa pra ela. Entendi. Porque aquilo tava me irritando. Porque imagina tu com aquele sentimento de raiva e a pessoa falando pra ti... Como é que tu tá se sentindo? É mais ou menos quando tu pulo da cara e a pessoa fala, calma, né? Né? Tu fica mais... Só que aí eu fui entender que aquela raiva era uma raiva minha contida de uma experiência que eu tinha com meu pai. Então era uma coisa muito profunda. E quando a gente para sentir? Nunca. Aí quando tu bota um cogumelo, uma ayahuasca, esse tipo de respiração, a gente abre pra sentir. É como se tirasse essa barreira, né? Mas continuando assim, na parte da meditação, da respiração e ligando isso também a alguns tipos de psicopatologia e também os psicodélicos, alguns psicodélicos, até mesmo a própria maconha, ela não deve ser usada para quem tem predisposição à esquizofrenia. Isso acontece também com a questão de respiração para níveis um pouco mais profundos? Sim, com certeza. Então, uma pessoa que tem predisposição à esquizofrenia, ela pode acabar se tornando, bem entre aspas, esquizofrênico, então. É aí que eu falo, né? Por que eu acho o enrofo um desserviço? Hoje eu tô batendo no enrofo. Tô nem aí pra ti. Porque é isso? Tu não sabe como é que a pessoa tá do outro lado. Tu tá mandando a pessoa hiperventilar? Porque pensa assim, o que tu me falou? Quando eu fiz o enrofo, eu senti formigamento. Que é parecido com ataque de pânico. É porque tu tava consciente. E se é uma pessoa que não tá consciente, será que ela não entra num ataque de pânico? Porque tu já tá conduzindo. Olha só, vou te levar até aqui do ataque de pânico. Daqui pra frente é só a tua mente. Se tu acreditar que é o ataque de pânico, tu é ataque de pânico. Porque eu já tô te dando todos os estímulos suficientes pra tu sentir um ataque de pânico. O que tu tá ajudando a pessoa com isso? Sim. É bem prejudicial, né? Mas assim, vamos entrar nessa questão. Tu tá batendo bastante a tecla, né, na parte de ataque de pânico, né? Tá, ok, eu tô tendo um ataque de pânico. A respiração pode me ajudar nisso? Porque assim, o cara tá tendo um ataque de pânico. A última coisa que ele vai tentar pensar é na respiração. Como é que tu liga essa chave na cabeça de alguém que tá tendo um ataque de pânico? Até porque, eu não sei se eu tô correto nessa minha afirmação, mas devem existir níveis de ataque de pânico. Sim, com certeza. Então, muito provavelmente, aquele com mais propenso a não ter o controle daquilo vai ser mais difícil ainda respirar. Como é que tu lidaria com uma pessoa nessa situação? Tá, só pra finalizar sobre as respirações ali,
Essas respirações, elas são mais avançadas e por isso que elas devem ser feitas de forma pontual. Isso. De uma forma medicinal. É a mesma coisa como tu usar ayahuasca, cogumelo e respiração. São medicinas. Então, dependendo da forma que tu faz esse tipo de respiração mais avançada, deve ter um profissional, como alguém que vai conduzir pelo menos para uma experiência de ayahuasca, de respiração, para que tu possa ter um efeito terapêutico. No entanto que psicólogos deveriam se abrir para ayahuasca, porque vai crescendo, cogumelo vai crescendo, Sim. para que abram para os seus clientes, porque tem pessoas que vão fazer cerimônias de ayahuasca, e eu conheço, e levam seu psicólogo. Que é a melhor forma, imagina, tu tá dentro daquilo lá, onde tu consegue liberar coisas, e aí tu tem o seu psicólogo para poder fazer isso. Então, se abre para isso, eu acho que é uma coisa bem interessante. E aí, quando a gente fala de ataque de pânico, são vários níveis, obviamente, né? E o que a respiração correta faz? Que evite o ataque de pânico. Evitar. Evitar. Tá. Porque se tu controla a tua respiração antes, porque o ataque de pânico é depois que tu já tá muito ansioso, Correto. não tenho medo, ansiedade, ataque de pânico. Ataque de pânico a gente tá no último. Lá no último estágio. Então a pessoa já não sabe por que tá com medo, já entrou em estado de ansiedade, já não controlou a sua ansiedade para depois ter um ataque de pânico. Então se eu já tô consciente da minha respiração, eu nem tenho ataque de pânico. Eu esqueci um gatilho muito forte. Mas fora isso, não. Se a pessoa está num ataque de pânico, existem algumas técnicas, né? Uma é fazer retenção de ar, pequenas retenções. Então a pessoa está lá... Primeira coisa é fechar a boca e depois pequenas retenções. Porque senão ela vai começar a formigar. Lembra? E é o formigamento que faz ela ter mais desespero, o coração vai acelerar ou faz o famoso copinho. Tá, tu tá me dizendo, então, que se eu tiver um ataque de pânico, eu preciso tampar meu nariz. Isso é a última coisa que eu iria pensar, porque... Eu preciso respirar. Por que eu vou tampar meu nariz? Porque o que vai fazer que tu acalme a tua respiração é a tua compensação de dióxido de carbono. Ah, tá. Então aí a gente volta lá atrás. Entendi. Entendeu? Por isso que tu precisa tapar. Aí, claro que tapar, às vezes, pode ser alguma coisa que fique desconfortável. Sim. Aí, cara, existe que é a técnica que tu faz. Faz o copo. Respira na tua própria mão. Porque tu vai hiperventilar, né? Então, tu tá soltando o teu próprio dióxido de carbono aqui e tu tá reinalando ele. Entendi. Então, isso faz um ciclo que tu não vai sentir formigamento e tudo mais. E o ideal é, claro, que tu tá dentro do copinho aqui e tu tente respirar o mais lento possível. Né? Acalmar a tua respiração. Só que o copinho vai fazer que tu tenha mais tempo para pensar. Porque o que acontece é... Tanto no ataque de pânico, tanto na ansiedade, é que quando tu hiperventila, tu começa a respirar rápido e tu começa a fazer o que tu faz no enrofo lá, tu começa a desoxigenar o cérebro, o que tu faz? Tu não pensa. E se tu não pensa, tu não vai conseguir nem pensar o porquê tu tá ansioso. Como é que tu vai sair do estado de ansiedade se tu não tem consciência o porquê tu tá ansioso? Exatamente. Então, assim, ó, uma das coisas que a gente tá falando bastante aqui é da parte de, novamente, psicopatologia. Qual é outro tipo de problema mental que a gente pode resolver com a respiração? Porque a gente tem diversos, ó. A gente pode colocar no TDAH, ansiedade que a gente já falou, ataque de pânico, depressão talvez, eu não tenho certeza disso, mas tu pode falar um pouquinho mais. Mas vamos tocar na parte do TDAH. Tá. Porque assim, é uma coisa que tá muito... Famoso agora. Famoso, né? Com certeza. Existem realmente pessoas que têm TDAH, mas existem pessoas que pegaram o diagnóstico através de um Reels de 1 minuto. Entende? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que deixar bem claro que se a pessoa já é diagnosticada com um TDAH e tudo mais, ou até mesmo não, e tem alguma ideia de que isso possa estar na vida dela, é importante que ela procure uma orientação médica. Mas o que a respiração pode ajudar para essa pessoa também? É o que a gente fala assim, o que faz a gente ter foco, né, capacidade de raciocínio, de pensamento, é a oxigenação cerebral. 20% do consumo cerebral, o cérebro consome 20% de oxigênio. Se eu não me engano, agora me fala melhor, mas só no córtex pré-frontal. Então consome muito oxigênio. Demais. Então se tu não tem oxigênio, tu não vai pensar direito. A verdade é essa. Então como é que tu vai ter foco se tu não tem uma oxigenação cerebral? Fica mais difícil. Porque o teu cérebro não consegue trabalhar de uma forma responsiva. Quando a gente tá falando só da parte de respiração, né? E aí o que acontece quando a gente fala de TDAH, e aí a gente acaba assimilando muito com a respiração, com a parte de respiração bucal, e a gente vai para crianças, né? Porque o TDAH,
Pode ser TDA, déficit de atenção, e TDAH com hiperatividade. Muitas pessoas, é que eu já gostei disso, que me falaram, é que pessoas que se identificam, né? Com os sintomas de TDAH. Não é que tu tem, tu se identifica, né? Exatamente. Então são coisas distintas. Viés de confirmação através de Reels do Instagram, cara, tem Não demais. funciona. E é isso, né? Faça seu teste de TDAH em 15 minutos, né? Lembrando que TDAH, até onde eu sei, é DSM-5. Exatamente. 6 meses de acompanhamento, entrevistas com pais e familiares, e deve vir desde a infância. Sim. Ninguém desenvolve TDAH, até onde eu sei. E o ponto é esse. Por que a gente está tendo essa leva de TDAH? Na minha opinião, é o meio, os estímulos. Então, a gente tem tanto estímulo que faz que a gente tira o nosso foco. Claro que quando a gente fala de respiração, se a gente não respira de forma correta, a gente vai ter menos oxigenação, o que vai fazer, por exemplo, uma respiração bucal que afete o córtex pré-frontal. Então, se tu respira pela boca, é como eu falo assim, imagina que tu tá respirando pela boca e respirar pela boca seja uma perturbação no teu córtex pré-frontal. Então, tu já não consegue. É a mesma coisa que tu tá tentando fazer esse podcast comigo, prestando atenção no que eu tô falando, e tem alguém do lado assim, ô Ângelo, Ângelo, olha só, Sim. olha só. Não dá pra prestar atenção, porque tem alguém toda hora cutucando. E a tua respiração é mais ou menos isso. Tá toda hora cutucando teu cérebro pra... olha só, ei. Não, mas eu quero prestar atenção. Não, peraí. Então a respiração vai fazer que tu tenha um fluxo de oxigenação muito melhor, o que faz que tu tenha mais capacidade de fazer um raciocínio, de tu poder pensar, de poder ter foco em alguma atividade. Esse é um ponto. No entanto, quando a gente fala disso em crianças, tem um estudo de Bittencourt que fala que os sintomas da respiração bucal, que se chama síndrome do respirador bucal, é falta de atenção, hiperatividade, irritabilidade, problemas no colégio, problemas de relacionamento. Tudo que o TDAH tem, então. Exatamente a mesma coisa. Aí, no próprio estudo, diz que pessoas que têm síndrome do respirador bucal se assemelham muito a pessoas que têm TDAH, mas na verdade não tem. Na verdade tem síndrome do respirador bucal. E aí que é o grande problema nisso, que a gente começa a falar, que tu me falou sobre Reels de 1 minuto que faz diagnóstico. Porque quando tu é diagnosticado com TDAH, existe 2 coisas que tu vai fazer. Uma é tu vai ser medicado, e a outra tu vai usar como bengala. Tá. O que a grande maioria, infelizmente, acaba fazendo por falta de um psicólogo atrás dele, né? Exatamente, que é aí o grande problema. O problema de ser medicado é porque o que faz o TDAH é que a pessoa, de forma genética, ou seja, ela teve um problema na infância, às vezes porque a mãe fumou, Sim. porque a mãe usava álcool, ou teve algum problema na própria gestação, que fez que o desenvolvimento do cérebro não fosse de forma completa, ou de forma perfeita, e que ela realmente tivesse um TDAH. Essa pessoa tem um TDAH, ela tem uma parte de dopamina reduzida. Sim. Então, realmente, ela tem TDAH e ela vai precisar utilizar de medicamento. Outra coisa é a pessoa que respira pela boca e tem um padrão social, ambiental, que tá toda hora hiperestimulado. Sim. Então, não tem... Porque eu fico tirando até, por exemplo, por mim, que trabalho com rede social... Se eu fico muito na rede social, eu fico menos focado. Com certeza, é a famosa brain fog brain, que é aquela névoa que fica na tua cabeça depois de tu rodar 300 Reels e não se lembrar nem dos penúltimos que tu assistiu. Que é isso? Daí eu falo, tá, agora eu tenho TDAH. Porque hoje eu tô sem foco. E aí, se eu olho pra mim num dia que eu tô sem foco, cara, eu tenho certeza, se eu olhar ali no meu screen time, no tempo de tela, eu tô muito mais tempo em rede social. Com certeza. Então, é como a gente vai estimulando. Então, isso não quer dizer que eu tenha um TDAH. Isso quer dizer que os meus hábitos estão errados. Não tenho um problema de dopamina. Eu não preciso ser medicado. E outra coisa que a gente estava falando é, eu não posso fazer disso uma bengala. Se tu tá, né, que diz que agora é quase os caras, parece uma banda de rock, né? Somos TDAH, né? Vamos tudo no show junto, show dos TDAH. Mas o ponto é que, cara, se tu tem TDAH, tem uma solução pra ti. Vai procurar ajuda? Sim, com certeza.
Porque assim, se tu tá com um problema de saúde, sei lá, pulmonar, tu vai no médico. Se tu tá com TDAH, não é um rótulo e tô com TDAH, e você precisa de ajuda. Ou para ser medicado, ou para ser diagnosticado com não TDAH. Sim. E parar de dizer que, eu tenho falta de atenção porque eu tenho TDAH. Eu não tô conseguindo focar porque eu tenho TDAH. Por quê? O que acontece... Hoje eu tô polêmico. Mas o que acontece é que, além de banalizar, então faz as pessoas entrar num estado passivo de não fazer nada e botar uma justificativa com uma bengala do TDAH. O outro ponto é que acabam fazendo que pessoas que realmente tenham TDAH se percam nisso aí. Então, tenho, mas não tenho, né? Porque ela, ok, me identifico, mas eu olho para outra pessoa, cara, ele tem, mas não é bem mesmo que eu sinto, né? Então, ela pode ficar um pouco confusa. E o terceiro ponto é que vai fazendo que as pessoas que realmente tenham e sofram disso sejam, não vou dizer esquecidas, mas sejam perdidas no meio da multidão. Levadas menos a sério, né? Menos a sério. Exatamente. Porque, de fato, é uma patologia. De fato, isso faz que a pessoa tenha problemas na vida cotidiana. É algo sério. Porém, a pessoa, não, tem TDAH. Aquele lá tá se fazendo tem TDAH. Porque tu não sabe. Se eu olhar pra ti, eu não sei se tu tem TDAH ou não. Sim. Não sei o teu índice de dopamina. Como é que eu vou saber? Não sei. Exatamente. Então pode ser que seja assim, pode ser que não. Só que hoje tá uma coisa tão banalizada, uma coisa que as pessoas fizeram de uma forma como, eu me identifico, então eu tenho, que faz que quando seja sério a gente não leve em consideração. Mas essa parte... Tu quer um pouquinho mais d'água? Não, tô bem. Cara, essa parte de tu se autodiagnosticar com TDAH é um grande problema que existe hoje em dia. Até mesmo na questão de ansiedade. Às vezes a gente não consegue colocar os nomes nos nossos problemas, né? Como, por exemplo, eu não sei se eu tenho ansiedade. Às vezes não consegue perceber isso. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é essa questão de... O problema da respiração, às vezes, pode acabar te deixando sem foco e todas essas partezinhas que é o TDAH, né? Então, tu tá me dizendo que uma pessoa que tá com problema de respiração, ela tem os mesmos problemas que uma pessoa que tem TDAH? Praticamente isso? Sim, ela pode ter muitos dos sintomas, né? Porque uma é hiperatividade, né? Então, imagina que tu tá respirando rápido. Então, tu tá odorativo. Hiperatividade. Outra coisa é impulsividade. Isso. Então, se tu tá respirando rápido, tu tem menos oxigenação cerebral, o que faz que tu fique no teu sistema mais límbico. Sim. Ou seja, tu fica mais primitivo, podemos dizer. O que tu fica mais impulsivo. Então, impulsividade, agressividade, né? Tu tem menos oxigenação cerebral, o que vai fazer que tu tenha menos foco. Entendi. Então, tu vai vendo que é uma cadeia de coisas que a respiração influencia isso, principalmente quando a gente está falando de crianças, mas em adultos também fazem isso, né? Claro que quando a pessoa tem TDAH de fato, isso pode ser muito mais agressivo, pode ser muito mais visível, né? Porque a pessoa de fato tem isso, né? Tem uma parte química dela lá que precisa ser compensada. Sim. Agora, o que acontece é que vai juntando as coisas. Quando tu respira mal, vai fazer que tenha menos foco, mais agressivo, mais impulsividade, mais agitação. Isso já entendeu. Mas vai fazer que tu durma pior. Se tu dormir pior, a tua privação de sono também vai ter outras consequências. Então, tu vai juntando tudo isso. Aí, tu tá dormindo mal, o que tua privação de sono faz que tu também realmente tenha menos capacidade, porque tu já tá cansado. Uma coisa é tu pensando agora, uma coisa é a gente fazendo podcast meia-noite, depois que tu trabalhou o dia inteiro. Tua capacidade de raciocínio não é a mesma. Então, privação de sono vai fazendo que tu tenha alguns sintomas que parecem ser o do TDAH. Porque imagina assim, imagina que tu trabalhou o dia inteiro. Aí chega de noite, tu tem que ler um livro complexo. Tu vai querer conseguir ter foco? Capaz. Nunca. Aí tu tem TDAH? Não, tu só dormiu mal. Ou tá cansado. Sim. Né? E tu entende que as vias são diferentes para a mesma coisa? Então, se a gente junta respiração, que tá disfuncional, a gente junta falta de sono, qualidade de sono, a gente junta ambiente hiperestimulado de rede social o tempo todo, TikTok, Instagram, seja o que for, qual é a probabilidade de tu ter foco? É muito baixa. Muito baixa.
E ainda digo, né? Tu ainda tem mais um desgaste mental que é pra tu lutar contra isso, que seria, por exemplo, uma notificação do teu celular agora. Então tu tem, além disso tudo, ainda tu tem que gastar energia pra isso. E aí que eu falo, o grande desafio seria, se eu organizar a minha respiração e tirar os estímulos, será que eu tenho TDAH? Eu vou dizer, se tu organizar respiração, sono e estímulo, cara, eu vou dizer, 90% não deve ter TDAH. É uma grande porcentagem que tu Cara, tá falando. eu vou te dizer, o estudo científico que fizeram, 5% da população sofre de TDAH. Eu vi isso daí, mas a gente tá vendo uma grande crescente. Só que aí a gente tem que ver, primeiro, eu vou ficar um pouquinho d'água? Quero. A gente tem que ver uma coisa. Primeiro, né, quanto que foi feito esse artigo científico aí, esse estudo, né? Sim. Porque assim, ó, hoje em dia tem muito mais pessoas com TDAH, claro, com alguns viés de confirmação, mas outros são através de diagnósticos verdadeiros, porque hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com a questão mental. Então, muito provavelmente, essa porcentagem já está desfasada, mas acredito que não deva passar nem de 10% também. Mas eu tenho uma pergunta sobre isso quando eu começo a refletir, que é, se o TDAH ele é de forma hereditária, genética e acontece na infância, será que esses sintomas diagnosticados, e a gente tem que daí falar dos tipos de testes, né? Mas vamos dizer que, ok, pode ser que seja uma crescente, mas vamos tirar que as pessoas diagnosticadas são realmente por profissionais que sabem o que estão fazendo, usando, por exemplo, um DSM-5. Essas pessoas realmente têm isso desde a infância? Ou essas pessoas que começaram a ver isso cara, na minha fase mais adulta, na minha fase mais adolescente, que eu comecei a perceber que eu tenho isso. Porque é muito fácil tu confundir, se tu for pra pensar. O padrão respiratório das pessoas tá cada vez pior. Sim. Isso é nítido. Por quê? Porque as pessoas estão toda hora aceleradas. Porque a gente tá... O universo, o mundo, tá demandando o tempo todo. Onde numa sociedade onde a gente tem que ganhar mais dinheiro, a gente tem que ser mais produtivo, que é a frase que eles dizem, enquanto eles dormem, nós trabalhamos, né? E tudo isso. Então vai fazendo que a gente esteja sempre hiperestimulado. O que vai fazer com que o nosso padrão respiratório fique pior. E essa hiperestimulação vai fazer que a gente tenha menos foco, que a gente fique mais disperso. Então, será que essa junção, que é quase uma bomba atômica, não está fazendo que as pessoas tenham os sintomas do TDAH? Porque o TDAH seria uma disfunção na parte cerebral, química. Sim. Então teria que ser diagnosticado por um teste que me falharia agora, mas qual é o índice de dopaminérgico da pessoa? Tá com algum problema ou não tá? Eu acho que teria que ter esse e depois mais algum teste para saber realmente no índice de dopamina. Porque se a gente for só pelos sintomas da atualidade de hoje, como está sendo o mundo, é muito fácil. Porque as pessoas dormem mal, as pessoas respiram mal, são hiperestimuladas, é óbvio que tu vai ficar menos focada, é óbvio que tu vai ficar mais impossível, é óbvio que tu vai ficar mais irritada, e tu não quer cumprir uma tarefa até o final, porque o teu cérebro, ele é muito inteligente. Se eu sei que eu vou abrir meu celular agora e eu vou ter um monte de notificação do meu Instagram, e eu vou ter uma recompensa, Sim. eu vou querer de novo. E aí, o que é? É falta de foco ou é um hábito de recompensa? Então, eu eduquei meu cérebro a ter recompensas de curto prazo. Pra que eu vou querer uma de longo? Então, daí, eu acho que daí começa o ponto, claro, né? Será que tem tanta gente com TDAH mesmo? Eu duvido muito. É algo de se pensar. Em falar em todo mundo, cara, eu queria te fazer uma pergunta, porque aqui a minha ideia do podcast é me tornar um estudante, assim como qualquer pessoa que esteja nos assistindo agora. E aí eu queria condensar todo esse assunto, alguma coisa que tu queira dizer para as pessoas, para que elas se tornem, tipo, uma pessoa melhor. O que tu poderia dizer, assim, em questão de... para essa pessoa que está em aflição ou que está com algum tipo de problema, seja ele qual for. O que tu tem de ideia na tua mente que te ajudou ou que possa ajudar elas? Essa é uma pergunta complexa, né? Eu diria, a primeira coisa, cara, tenha consciência da respiração. Porque ela é a primeira chave para tu abrir a tua caixa mental e ver qual é o problema.
E o segundo seria: esteja disposto a querer ter uma vida de qualidade, uma vida com qualidade mental, com saúde, com uma vida que tu goste realmente de viver. Mas para isso tu precisa ter coragem, porque vai ter que abrir caixas onde tem alguns monstros, tu vai abrir caixas onde vai doer muitas coisas, mas tu tem que estar disposto, realmente querer. E aí que eu falo, muitas vezes a gente abre uma caixa e às vezes é assustador. Então dá só uma olhadinha. Vai dar uma volta, depois tu olha de novo. E isso acontece no processo de psicoterapia. Então vai lá, dá uma olhada no monstro. Ah, meio feio. Então daí dá uma volta, olha de novo, até que tu vai olhar assim. Sabe que não é tão feio assim? Tá, vamos encarar esse aí. Então, esteja consciente que primeiro tu tem que estar disposto. É como na filosofia. Uma das coisas mais valiosas é a vontade. Então tu tem que ter vontade de ter uma vida melhor. Porque ou tu tem dois caminhos. Ou tu se anestesia, ou tu encara. Porque uma vida de anestésicos é uma vida que no curto prazo pode ser até que seja legal. Onde bebidas, festas, não que não tenha que ter, mas quando é excessivo realmente é só anestésico. A verdade é que é anestésico e nós, seres humanos, gostamos de nos anestesiar. Porque somos moldados para não sentir dor. A gente quer fugir da dor o tempo todo. E quando a gente olha para essas coisas, dói. A verdade é que a ansiedade é fruto de um medo. Um medo que está dentro de ti, que tu precisa olhar. Mas é o quanto tu tá disposto a olhar. Porque eu digo, é mais fácil tu olhar para essa dor que vai doer muito, uma vez só, do que tu ficar convivendo com essa dor todo dia, de forma pequena. Porque a ansiedade tá o dia inteiro ali te incomodando. Toda vez que tu vai fazer uma entrevista, toda vez que tu vai se relacionar com uma pessoa, toda vez que tu vai conhecer uma pessoa nova, seja qual for o evento, a ansiedade vai estar ali o tempo todo te prejudicando. E muitas vezes deixando de ser quem tu realmente é. Às vezes tu é uma pessoa que tem muitas capacidades e não vai porque a ansiedade está te travando, está te mobilizando. E a hora de tu brilhar, ela te trava. E isso é porque um medo lá atrás fez tu travar. Então uma vez que tu toma coragem e vai na raiz, por mais que doa, é uma vez só. Mas ela nunca mais te incomoda. E aí tu começa a abrir espaço para ser o melhor que tu és. Porque eu gosto muito disso, que vem da filosofia, que é excelência. Excelência é nada mais, nada menos ser o melhor que você pode ser. E como falo, né? Por exemplo, eu vou fazer com excelência alguma coisa. Então eu vou andar a cavalo com excelência, hipismo. Vai ser ruim? Vai. Mas vai ser o melhor que eu posso ser. Eu vou dar o meu melhor. Então é o que a gente possa fazer o melhor que a gente possa ser. Seja o que for. Porque cada um é diferente porque tem uma mensagem diferente. Alguma coisa que eu tô falando agora pode ser muito irrelevante para muita gente, mas pode ser que toque uma pessoa de uma forma diferente. Cara, realmente eu vou olhar para os meus medos porque eu quero uma vida diferente. Porque essa vida diferente vai fazer o que vale a pena lá. Porque a gente não leva riqueza, a gente não leva nada material. A gente não vai levar o sucesso também. O que a gente vai levar depois que a gente estiver lá na frente, olhar para trás cara, eu fui o melhor que eu podia ser, com todos os acessos que eu poderia ser, porque a gente não pode se comparar com ninguém que tá lá no topo. Porque os acessos foram diferentes, os traumas foram diferentes, a criação foi diferente. Então, uma vez que a gente entende que a coragem de encarar nossos próprios medos vai fazer o que a gente tenha uma vida muito mais tranquila, muito mais plena, e a gente consiga colher tudo aquilo que a gente deseja. E aí tem 2 pontos principais: respiração, vontade e consciência. Para mim, eu acho que é isso que manda muito. E, cara, é querer. Querer, tem que querer. Exatamente. Essa questão, tudo isso engloba na questão de se desenvolver como pessoa. E uma das coisas que eu levo para minha vida é a questão de pedir ajuda. E o maior ato de coragem que as pessoas podem ter é de pedir ajuda. Então, de nada adianta tudo isso se não tiver alguém ali perto de ti. Claro que eu acredito na probabilidade. Existem pessoas que conseguem sair daquele degrau mais fundo sozinhos. Mas aquela pessoa talvez já tinha se preparado antes.
E caso essa pessoa que está passando por essa dificuldade, ela não tenha tido esse tipo de preparação, pedir ajuda para encontrar isso que tu falou, eu acho que faz com que ela caminhe melhor para onde que ela quer chegar. Não é isso? Entende? E quando eu concordo 100%, porque quando eu falo vontade, é vontade. Uhum. É querer. Pura vontade. É a vontade. Só tem uma coisa que a gente pode ter, é a vontade. Uma vez que tu tem vontade de curar a tua ansiedade, para que tu tenha uma ansiedade equilibrada, normal, as portas se abrem. Cara, isso tá me incomodando. Eu vou resolver. Ação. Vou resolver. A vontade. Eu vou. Aonde eu vou? Agora as portas começam a se abrir. Porque tu abriu o teu fluxo energético para receber a ajuda. Sim. Seja de cima, que se materializa nas pessoas. Então, se eu tô sofrendo de ansiedade, eu posso procurar um psicólogo. Sim. Qual psicólogo? Eu tenho certeza que uma vez que você se abre, eu posso estar escutando esse podcast, posso mandar uma mensagem pro Ângelo, o Ângelo pode conhecer um psicólogo e as coisas vão se desdobrando. Porque uma vez que a gente tem vontade, as coisas acontecem. Por isso que eu digo, respiração é bom porque abre pro campo mental, a consciência, para tu entender o que tá acontecendo. E, cara, e depois vontade. Vai atrás. Vai atrás porque é uma dor, mas é uma dor única que depois passa. Exatamente. A gente não quer ficar machucado pelo resto da vida, cara. É porque é uma dor que eu digo que não vale a pena. Cara, é todo dia. Eu, graças a Deus, não sofro de ansiedade. Me percebo muito, mas eu não sofro de ansiedade. Claro que tem momentos, né? Que a gente falou da ansiedade, ela tá presente, mas eu não sofro de ansiedade. Mas eu conheço gente próxima que sofre de ansiedade. E sofreu recentemente, da minha família, uma ansiedade bem avançada, assim. É um terror. É horrível. Porque a pessoa já acorda agoniada. A pessoa não consegue ficar em casa sozinha. A pessoa tem que trabalhar e já vai trabalhar com medo. Sai de casa já com medo, sabe? O coração, coisas desconfortáveis. Então vai prejudicando muito na vida da pessoa. E uma coisa que eu queria deixar aqui claro também, que a ansiedade a gente fala de um medo, né? Toda ansiedade tem uma raiz no medo. Lembrando que pode ser um trauma, pode ser hereditário. Tem que lembrar que pode ser hereditário. Então hoje existem técnicas que utilizam isso para ver um padrão hereditário, porque às vezes não é um medo teu daqui, é um padrão de algum antepassado teu. E precisa ser visto isso. Então, muitas vezes tu procura, mas eu não tô com medo de nada nesta vida aqui. Não tem nada na minha infância. Bom, talvez não seja daqui, seja um pouco mais para trás. Então, vai. Porque é aquela vontade de querer ver cadê a raiz. Porque é aquela história. Se tu vê uma árvore com fruto podre, onde é que tá o problema? Tá na raiz. Não adianta vou tirar a fruta para ver se nasce uma boa. Não vai nascer. Então, cara, é raiz. Enquanto essa raiz não aparecer do teu medo, da tua ansiedade, não pare de procurar. Acho que é isso. Massa. Cara, eu gostei bastante de te conhecer assim nessa parte mais filosófica da vida e principalmente de instruir as pessoas. Mas onde que as pessoas podem te encontrar? Tu tem site, Instagram, alguma coisa assim do tipo? Eu tenho o Instagram, que é o respiraí.felipe. Lá eu boto a maior parte dos meus conteúdos de respiração. Tenho na OxyHack, que é o oxyhack.com.br, que tem através ali do meu Instagram também, então a galera pode encontrar lá. E aí eu tenho a clínica, que é essa parte mais, que eu acabo não divulgando muito, essa parte mais filosófica, né? Que aí agora a gente desenvolveu um produto para ansiedade, que é uma jornada chamada Jornada Acalma. Daí tem uma participação minha lá dentro de respiração, que aborda muito desses temas, né? Que aí é no próprio, que é a Clínica Maê, e aí também tem no meu Instagram lá, você consegue me achar, só me pedir, que será lançado em breve, que daí seria mais para ansiedade. E estamos aí, em breve, se Deus quiser, no YouTube. Tenho certeza que esse teu canal vai ser muito bom. Enquanto tu fazer o canal, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui pro pessoal conhecer. Tá, ótimo. Mas, cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Tamo junto. É um prazer estar aqui, é um mundo que eu gosto muito, o mundo da psicologia, dos psicólogos. Que massa, cara.
Não fui psicólogo, mas estou aqui contribuindo com Mas os tem a psicólogos. alma de psicólogo. Tenho a alma de Não psicólogo. precisa das técnicas e tudo mais, de ter a alma ali, de poder ajudar alguém. Cara, já tenho certeza que é o suficiente pra alguém. Amém. Amém. Fico muito feliz e que eu posso estar aí sempre contribuindo. Obrigado, mano. Tamo Valeu. junto. Pessoal, pra quem gostou do vídeo, muito obrigado. Deixa um seu gostei, se inscreve aqui no canal. E olha só, se você tem alguma dúvida sobre a vida, sobre alguma coisa que te aflige, comenta aqui nos comentários que talvez ou em algum momento eu traga algum profissional da área que possa te ajudar. Então comenta aqui nos comentários, se inscreve e ativa o sininho que isso ajuda bastante. Aqui embaixo também tem na descrição do vídeo o perfil do Felipe e também as minhas redes sociais e a do Senso Comum e também o nosso corte aqui, ou seja, o nosso canal de corte. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto. Tchau, tchau.